Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Leonardo Rodrigues e hoje eu trago mais um vídeo nessa playlist, o Resvera Class, que são aulas e conceitos resumidos. Vamos falar hoje sobre hormônios e as proteínas, onde eles se encaixam, né? O que eles têm a ver? Bom, nós vamos começar com uma introdução breve dizendo que muitos dos hormônios são proteínas, né? E as proteínas são conhecidas pela função estrutural, principalmente, né? Mas elas desempenham outras funções no nosso organismo, tá? Entre essas funções está de ser um mensageiro químico, né? Chamado de hormônio. E ação hormonal, né? De nada mais é do que a correspondência entre células. Então, um órgão se comunica com o outro através desses mensageiros químicos, né? Dessas proteínas que viajam pelo sangue, chegam ao tecido-alvo, se ligam na célula daquele tecido e produzem uma cascata de reações esperadas, né? Quando ela se liga. Então, isso é fundamental para o nosso corpo manter um equilíbrio, fazer correções, fazer ajustes, né? Para a gente conseguir sofrer menos com as intempéries climáticas, né? Então, o corpo se ajusta, se regula o dia inteiro com base na relação com o ambiente, com o meio interno, através de hormônios, e entre esses hormônios a gente tem as proteínas, né? A síntese hormonal está diretamente relacionada com o consumo de proteínas, porque os hormônios, eles, quando atingem a célula-alvo, né? Eles, vamos dizer assim, perdem a função. Então ele chega no lugar que ele tem que chegar e ele vira um palito de fósforo queimado, né? Depois que ele atinge o local alvo, ele perde a função. E aí ele precisa ser quebrado para poder ser utilizado de outra forma. Então ele ainda é reutilizável, tá? Então os hormônios ele ainda são reutilizáveis como aminoácidos, né? Que são as menores partes das proteínas. As proteínas, né, tem muito a ver com relação à estrutura dela, né? Então, a formação espacial dessa proteína vai dizer se ela é um agente transportador, ou seja, uma globulina, né? As proteínas que são em formato de micela, elas conseguem transportar substâncias no sangue que não seriam solúveis. Então, essas proteínas têm função carreadora. Tipo, dependendo da conformação espacial, ela pode ser transportadora, ela pode ser construtora, ela pode ser mensageira, né? Então, a depender dessa estrutura física, muda a função da proteína no nosso corpo, né? Muitas proteínas também são enzimas e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Como que algumas enzimas agem no nosso corpo que são importantes para nossa síntese proteica, né? Às vezes, não, as enzimas podem não ser proteínas, mas podem ser pedaços de proteína. Então, os chamados polipeptídeos. Não chega a ser uma proteína porque não tem tanta complexidade. Não é uma cadeia tão longa de aminoácidos, né? Para ser proteína precisa ter mais de 50 aminoácidos. Mas às vezes tem 30. E aí é um polipeptídeo, não chega a ser uma proteína, mas tal enzima é um polipeptídeo, né? Ou tal hormônio é um polipeptídeo, como é o caso do glucagon, o hormônio antagonista da insulina. Quanto à insulina é uma proteína de 51 aminoácidos, o glucagon é um polipeptídeo, né?
de vários aminoácidos, certo? Bom, tanto a proteína quanto os hormônios, eles na célula têm função diretamente relacionada com o DNA. Então, alguns hormônios se ligam em partes específicas da célula, né? Que levam uma cascata de eventos dentro da célula, que ativa, né? Por exemplo, a divisão celular, a multiplicação celular, né? E aí acontece a duplicação do DNA para que aquela célula se divida, tá? Ou ainda, né, o hormônio ou a proteína no citosol, se ligando no ribossomo, vai fazer a síntese proteica. Então, o hormônio, né, a proteína, fatores nutricionais ativam cascatas de eventos que fazem com que migre, né, do núcleo celular o RNA para o ribossomo, né, que nada mais é o RNA do que uma receita. Então sai do núcleo da célula uma receita de proteína chamada RNA, que vai para a organela citoplasmática chamada ribossomo, que é o cozinheiro, que vai preparar essa receita que é a proteína. Então, hormônios e proteínas, hormônios e aminoácidos presentes e ligados na célula vão levar a toda essa consequência de eventos aí, né? Que vai determinar a síntese proteica. Bom, nós podemos falar sobre hormônios que são os chamados sinalizadores moleculares, né? Existem vários tipos de hormônios, né? Os hormônios esteroides, os hormônios peptídicos, né? A diferença, basicamente, né, é que os esteroides têm uma parte de gordura. Eles são, de certa forma, derivados do colesterol. Eles têm uma parte proteica, mas tem uma parte de ácido graxo nele, né? Uma conformação diferente dos hormônios peptídicos e proteicos, tá? Bom, o mecanismo de ação, né? Os hormônios, eles agem se ligando em receptores, né? Então, cada célula tem receptor para um tipo de hormônio. Quando esse hormônio atinge essa célula, ele envia um sinal, uma ordem de que ela deve trabalhar para produzir tal substância. Entre essas substâncias pode ser uma proteína, e aí a síntese proteica que a gente citou anteriormente. O outro mecanismo de ação, a resposta celular às alterações hormonais. Então, o nosso corpo ele consegue perceber alterações de hormônios, e aí as células começam a trabalhar a partir disso, tá? Então, existem esquemas de autorregulação, né? E aí a gente chama de feedback negativo e feedback positivo. As células do coração conseguem perceber um menor volume de sangue ou maior volume de sangue, e a partir disso produzem, por exemplo, um hormônio chamado vasopressina ou ADH, né? Hormônio natriurético atrial. Esse hormônio ele é produzido quando temos grandes quantidades de sangue, grandes quantidades de água. E esse hormônio faz com que os rins trabalhem mais para excretar sódio, diminuindo a retenção, regulando, mantendo a homeostase, a pressão arterial regulada, tá? Então percebam que a resposta celular é totalmente influenciada por alterações hormonais. Então, no caso lá da unidade funcional do rim, o néfron, por isso que o médico que cuida do rim, né, é o nefrologista, sofre ação direta desse hormônio, né, do ADH, mais do que a ligação nos receptores, existe alteração
em toda uma dinâmica por conta da maior expressão ou menor expressão de um hormônio, tá? Exemplos de hormônios e funções, né? Então, exemplos de hormônios. A insulina, né? Responsável por translocar o GLUT4, que é uma substância que está dentro da célula e precisa ir até o limite da célula, membrana celular, para pegar a glicose e trazê-la para dentro, basicamente falando. Adrenalina, estrogênio, conhecido hormônio feminino, testosterona, conhecido hormônio masculino e outros. Tem cada um sua função e para produzir esses hormônios nós precisamos de proteínas. Por isso, as proteínas são tão essenciais na nossa alimentação. Agora vamos falar do sistema ubiquitina-proteasoma. Mas que nome feio é esse? O que faz isso? Por que eu tenho que saber isso, né? Bom, o sistema ubiquitina-proteasoma nada mais é que o sistema de reciclagem, tá? Então, um hormônio proteico, quando chega na célula e atinge o receptor dele, ele recebe uma ubiquitina, que é uma etiqueta que ele precisa ser reciclado. É um selo, é um carimbo, uma etiqueta de que esse hormônio já fez o que ele precisa fazer e agora ele precisa ser reciclado. E aí vem a enzima protease, né, chamada proteasoma. O que é uma protease? Prote de proteína, ase de enzima. É uma enzima que quebra a proteína. Então, o proteasoma é uma enzima que vai quebrar o hormônio ou peptídeo, né? Que já atingiu a função dele celular. Então, chegou, vamos supor, um hormônio dentro da célula e fez a cascata de eventos dele. Ele se liga a uma ubiquitina, vem a enzima proteasoma, quebra esse hormônio que já foi usado, que já fez o papel dele, e ele vira aminoácidos para ficar dentro do citosol, possivelmente podendo participar, né? Ser reutilizado para uma síntese de um outro hormônio, para a síntese de uma outra proteína, tá? E isso tem tudo a ver com o ciclo celular, né? Pois a degradação dessa proteína, né, desses hormônios, produção de espécies reativas de oxigênio vai levar ao envelhecimento celular. E isso, com o passar do tempo, vai levar à apoptose, que é a morte natural da célula, tá? Então, mas o que esse sistema ubiquitina-proteasoma aí é importante para a gente saber? É importante porque ele pode trazer implicações patológicas, tá? O mau funcionamento do sistema ubiquitina-proteasoma leva ao acúmulo exagerado de proteínas, de hormônios dentro da célula. E isso vai levar a alterações que podem levar ao câncer, doenças autoimunes, doenças neuromusculares, Parkinson e Alzheimer, porque todas essas doenças estão relacionadas com o metabolismo intracelular, ou seja, como a célula, como a maquinaria da célula funciona, né? E o acúmulo de proteínas, de hormônios dentro da célula altera esses mecanismos e leva, portanto, ao surgimento, né, à evolução dessas doenças. Então, a gente entendeu que é um processo complexo e de um equilíbrio delicado, né? No entanto, o corpo trabalha a todo momento para manter essa homeostase, para manter esse equilíbrio dinâmico, né? Os hormônios são muito importantes, as vitaminas, os minerais, as proteínas e os ácidos graxos essenciais também, por que não? Distúrbios endócrinos, né? O aumento da produção hormonal ou a diminuição da produção hormonal
vão levar a distúrbios metabólicos, né? Ou seja, hormônios de mais ou de menos vão levar mudanças na atividade celular. Isso é um distúrbio metabólico. E aí, quando eu falei em mudança na degradação proteica, eu falei daquelas doenças como Alzheimer, Parkinson e câncer. E em distúrbios hormonais, a gente vai ter o diabetes, o hipertiroidismo ou o hipotiroidismo, tá? E esses hormônios têm a ver com proteínas, né? O diabetes tem a ver com a insulina, que é uma proteína. Então, percebam, né? Está tudo intimamente relacionado. A função imune também é muito dependente de proteínas, né? De transportadores, né? De marcadores inflamatórios, e as proteínas têm grande destaque na formação dessas células, na diferenciação dessas células, né? A regulação hormonal, para que o sistema imune não seja, digamos, suprimido, né? Fique em baixa, né? Também é importante. O futuro da medicina, né? Muito tem se investido nisso, na questão das relações hormonais, as proteínas envolvidas e a genética. Fatores genéticos são determinantes para a produção de hormônios, né? E para a produção de proteínas, certo? Então, estudar a genética de um indivíduo vai dizer quais predisposições ele tem mais ou ele tem menos, com base na maior ou menor produção de hormônios e proteínas, né? Então, estudos genéticos estão avançando a terapêutica, né? Para o tratamento de doenças autoimunes, por exemplo. Ou ainda estão possibilitando decisões mais precisas dos médicos. E esse é o grande desafio, né? O próximo grande passo aí da bioquímica, da farmácia, da medicina, é se aprofundar mais na questão genética e como a produção de hormônios e proteína pode ser manipulada, pode ser gerenciada por fármacos, né? Ou por fatores nutricionais, e isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com a nossa saúde. Bom, se você gostou desse formato de conteúdo, deixa o seu like, comenta, compartilha com quem você acha que se interessa por esse tipo de vídeo. E do mais é isso, e tchau.